Eu sei que tu quer crescer como pessoa. Eu sei que tu quer se tornar emocionalmente, mentalmente, financeiramente, inteiramente independente. E eu posso te garantir duas coisas. Uma é que se tu realmente quiser, tu vai conseguir. E a outra é que vai te custar algumas relações. Quando a gente é jovem e vai se aproximando das pessoas, a gente não costuma filtrar muito quem a gente mantém por perto. As aproximações vão acontecendo espontaneamente. É por isso que se tu parar pra pensar, provavelmente tu vai lembrar de uma quantidade grande de amigos que tu teve na escola e que depois acabaram indo para outros caminhos. Talvez tu não tenha mais contato com eles. Alguns se afastaram naturalmente, porque a vida levou a caminhos diferentes. Mas com outros, o afastamento pode ter sido intencional. Conforme a gente vai existindo, vai se desenvolvendo mais e mais, a gente vai descobrindo o que gosta, o que não gosta, vai descobrindo nossos valores, nossa identidade. E aí os filtros começam a se mostrar necessários. O problema é que na maioria das vezes a gente não tem consciência disso e aí talvez já andou tempo demais com quem não deveria. E nesse caso, uma ruptura pode acabar sendo inevitável. Mas isso só acontece quando tu decide mudar para melhor, porque afinal tu nunca quis mudar para pior, eu tenho certeza. Hoje tu vai decepcionar algumas pessoas, mas o teu eu de amanhã vai agradecer. Mas fica tranquilo porque quem quer teu bem de verdade, quem realmente vale a pena, vai aceitar as tuas mudanças. Sempre chegam na nossa vida pontos de virada, que são momentos em que mais uma camada de maturidade vai se mostrar. A nossa alma começa a urgir por mudanças, e muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. E é no meio dessa sensação, que às vezes pode ser caótica, que a gente tem que começar a reavaliar vários aspectos da vida. E isso pode incluir hábitos, valores, objetivos, as nossas próprias crenças. E a partir do momento que a gente entende o que precisa mudar, ou talvez a gente não entendeu, mas a gente sente que alguma coisa precisa mudar, provavelmente a gente vai ter que acabar mudando os nossos ambientes físicos e mentais. A harmonia que a gente tinha com alguns ambientes que a gente frequentava, talvez ela já não existe mais. Algo que antes harmonizava como café e chocolate, hoje é como chocolate e suco de laranja. E aí a gente tem duas escolhas. Ou a gente se mantém fazendo o que sente que está errado, gerando em si próprio uma dissonância cognitiva que talvez vai cobrar um preço mais tarde, que pode vir em formato de doença, inclusive. Ou a gente escolhe aceitar que alguma coisa precisa ser mudada e enfrenta o que quer que tenha que acontecer para que isso se concretize. O que eu vou te falar em seguida é uma coisa muito importante, mas é tão óbvio que a gente esquece e precisa ser lembrado de tempos em tempos. Mas antes eu queria te pedir para me ajudar a ajudar outras pessoas, deixando o teu like no vídeo, para o YouTube recomendar ele para alguém que talvez possa estar precisando desse conteúdo. Toda construção precisa de destruição. Provavelmente tu sabe o que acontece antes de um prédio ser construído. São colocadas estacas no chão. A estaca ajuda o peso da estrutura a ser transferido para camadas mais profundas do solo. E isso vai garantir a estabilidade e a segurança que esse prédio que vai ser construído precisa. O chão muitas vezes tem que ser terraplanado, moldado, tem que ser demolido às vezes. Enfim, ele precisa ser destruído antes de haver uma construção. Sabe quando tu vai puxar um ferro na academia e sai com o teu braço ou a tua perna moídos? Tu está destruindo o teu músculo. E com isso, o teu corpo entende que o tecido muscular que ele tem não é suficiente para aguentar a missão que está sendo dada para ele. Então ele se reconstitui e volta mais forte. Quando tu quer crescer na vida, tu está construindo algo. Logo, tu já pode deduzir que outro algo vai ter que ser destruído. Se tu é funcionário de uma empresa e quer começar um negócio próprio na internet, por exemplo, tu vai ter que destruir as tuas noites livres. Se tu quer guardar dinheiro, tu vai ter que destruir a ideia de trocar de carro, pelo menos por enquanto. Mas e se eu quero mudar algo que envolve outras pessoas? Aí então, tu vai ter que destruir algumas relações. E eu quero reforçar que eu estou usando a palavra destruição aqui só para poder ilustrar meu ponto. Não significa que tem que haver um conflito, mas também não significa que não haverá um conflito. Eu fui uma pessoa altamente avessa ao conflito. Eu sempre fui muito silencioso por aí. As pessoas não me veem falando à toa. Pelo menos quem não é próximo de mim. Então para mim sempre foi altamente desconfortável discordar de alguma coisa. E na maioria esmagadora das vezes eu só ficava em silêncio. E ainda hoje, em momentos que eu não tenho necessidade de provar meu ponto, ou gastar energia, eu não fico abrindo se eu discordo de algo que alguém falou. Mas com o passar do tempo, vivendo, tendo que lidar com o meu negócio próprio, tomando laço no lombo, momentos de pressão, enfim, eu fui ficando confortável com o conflito. E eu digo isso porque uma das poucas certezas que tu pode ter na vida é que a dor vem de um lado ou de outro. E o conflito também. E só saber disso já vai te ajudar bastante. Mas abraçar essa ideia e aceitar ela vai ser um divisor de águas. Alguns não vão aceitar a nova pessoa que está se formando em ti. Principalmente quem exerce influência na tua vida. E tu vai ter que se preparar para conflitos. Talvez eles sejam sutis. Talvez seja quebra-pau. Talvez tu tenha que se impor se for uma situação que perdura por anos.
Por exemplo, tem famílias em que os pais acham que são donos dos filhos. Mesmo com o filho casado, já tendo seus próprios filhos, os pais querem influenciar na vida dessa pessoa. Obviamente que o filho tem que se pôr no seu lugar. Até um determinado ponto da vida, tem que calar a boca e obedecer. E os pais têm que colocar limite. Mas quando o filho é adulto, independente, ele tem a vida dele. E aí acabou. Aí é ele que vai ter que botar limite nos pais. Outro exemplo que chega a ser clichê, mas acontece bastante. É clichê porque acontece bastante. A pessoa tem um círculo de amizades, de relações, de pessoas que comem mal, pessoas acima do peso, que não cuidam da própria saúde. E aí a pessoa decide mudar de vida, ela quer ser mais saudável. Naturalmente, se essa vontade for só dela, essa pessoa vai acabar se afastando. Porque a vida vai levar ela a isso. Os hábitos que ela precisa adquirir vão levar ela a outros caminhos. Uma decisão, ela implica em várias outras decisões. Mas não precisa haver uma ruptura, um afastamento das amizades. Entretanto, alguém desse círculo de amizades pode ficar profundamente incomodado com essa pessoa, por motivos que só Deus sabe. E aí, talvez venha uma indireta, aqui, outra ali. E aí o caminho com essa pessoa é um só. Para mudar de vida, para amadurecer, tu vai ter que destruir quem tu é hoje. Talvez seja um pouco, talvez seja muito. Talvez tu vai ter que destruir o teu círculo social. Mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. Mesmo que isso signifique que tu vai ter que ficar em casa, sozinho no final de semana. Porque os ambientes que tu frequentava antes já não se adequam mais às coisas que tu quer. Mas tu sempre vai encontrar novos ambientes que vão ressoar com a nova pessoa que tu é. Ou que tu vai se tornar. Talvez tu sinta um vazio que tu nunca sentiu antes. Mas acredita em mim, tu vai aprender a lidar com ele. O vazio, ele parece um monstro às vezes. Mas quando tu enxerga quanto ele é inofensivo, chega a ser surpreendente. E eu me considero quase um especialista em vazio, de tantas vezes que eu já senti ele. E às vezes eu me coloco propositalmente no vazio, para não me esquecer da sensação e para não me perder no agito do mundo. Seja a mudança que tu precisa na tua vida. Muda quantas vezes tiver que mudar. Troca de ambiente quantas vezes tiver que trocar. Enfim, sabe por que a gente precisa de mudanças? É para atingir o que a gente define como sucesso. E eu tenho uma coisa muito importante para te falar sobre isso nesse vídeo aqui. Se eu fosse tu, olhava ele agora. Te vejo por aí.